Vou voltar agora a falar com o Nilson Clava, que está lá em Santiago, no Chile, acompanhando aquela reunião com líderes da América do Sul. Nós vimos aí hoje sendo assinado um compromisso de formação de um novo fórum de integração, o ProSul. E, Nilson, o que você conta pra gente agora? Boa tarde, Maria, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Estúdio I. É uma novidade com relação à Venezuela, Maria, porque o ProSul foi assinado esse documento, por 8 países, só que aqueles países que não consideram ou que não reconhecem oficialmente o Juan Guaidó como autoproclamado presidente interino da Venezuela acabaram não assinando. E o Brasil tem um papel importante também no que diz respeito a essa transição de Nicolás Maduro para Juan Guaidó. E quem comentou sobre isso aqui no Chile foi Eduardo Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro e preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Numa entrevista ao jornal chileno, La Terceira, ele disse o seguinte quando questionado sobre a atuação brasileira na Venezuela. Repetiu a frase que foi citada pelo presidente americano Donald Trump em encontro com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, de que todas as possibilidades estão sobre a mesa. Quando a repórter insiste no questionamento, ele diz o seguinte, que na opinião pessoal, ou seja, na opinião dele, e não do governo, aí sim ele considera difícil que Nicolás Maduro saia de forma simples e pacífica do poder. E que por isso seria o uso da força, haveria a necessidade de alguma forma do uso da força. Essas foram as palavras de Eduardo Bolsonaro nessa entrevista ao jornal chileno, de que todas as hipóteses estão na mesa e que de alguma forma, da opinião pessoal dele, porque há uma resistência de Nicolás Maduro, o uso da força seria necessário. Só que logo na saída aqui, do Palácio de la Moneda, nós conversamos com o deputado federal. E ele disse o seguinte, que na opinião do governo brasileiro, o uso da força, o uso militar, está completamente descartado, que essa não é uma hipótese que o governo brasileiro leva em consideração, continua levando em consideração a questão diplomática e que a fala dele foi no contexto justamente do posicionamento do presidente americano Donald Trump. Então vamos dar uma olhada sobre o que falou o deputado federal Eduardo Bolsonaro diante do posicionamento brasileiro na Venezuela, nesse impasse e depois dessa reunião aqui com a cúpula dos países sul-americanos. A entrevista para La Terceira, o senhor citou a possibilidade de uso da força. É isso? Não, militarmente está descartado. É o que o Trump fala, que todas as cartas estão na mesa. Todas as cartas são todas as cartas, mas ninguém quer intervir militarmente, isso daí não é uma hipótese relevante, o Brasil não pensa nisso. Está descartado então hoje? O Brasil não pensa nisso. Mas quando o senhor fala do uso da força, o que significa? Eu falei a mensagem do Trump, que todas as possibilidades estão sobre a mesa. Obrigado. O presidente...